Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 7 de setembro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. O evangelista registra que naquele tempo Jesus foi à montanha para rezar. Este era um costume na vida de Jesus. Era uma rotina. Jesus sabia muito bem que a profundidade com o Pai, com o encontro, a intimidade com o Pai, iria definir o rumo da sua missão. E que, como Jesus, nós também precisamos de ter este encontro de oração, valorizar o silêncio, valorizar a contemplação, valorizar a vida de oração. Porque a oração nada mais é do que tomar a consciência da presença de Deus na nossa vida. Sempre que tem alguém que reza com intimidade, com profundidade, ele entende que não está sozinho, mas que Deus está junto de nós, nos acompanhando, nos fortalecendo nas nossas orações. E Jesus passou a noite toda em oração a Deus. O que ele rezava? O que conversava? O que ouvia do Pai? Não sabemos. Nós sabemos o gesto, a atitude, que deve ser imitada por cada um de nós. A atitude de quem procura, de quem reza, de quem respeita o Senhor nosso Deus. E Jesus, ele sempre rezava, mas especialmente nos momentos mais importantes na vida de Jesus, ele rezava. Na apresentação, quando Jesus está perdido e foi encontrado 3 dias depois, Jesus foi encontrado no templo, em oração e em diálogo com os mestres da lei. Depois, quando Jesus vai iniciar a sua vida pública, ele também passa a noite toda em oração e passa 40 dias e 40 noites no deserto, para começar a sua vida pública, a sua vida missionária, que, segundo estudiosos, demorou 3 anos. Depois, quando Jesus também vai chamar os discípulos, que é o evangelho de hoje, ele passa a noite toda em oração. Antes de morrer na cruz, no Monte das Oliveiras, Jesus também passa a noite em oração. E você? E eu? Será que rezamos de verdade? Será que procuramos a Deus antes de termos alguma decisão importante? O que você faz antes de tomar uma decisão importante? Você consulta o Senhor? Você pergunta ao Senhor se Ele está feliz com o seu projeto? Você consulta a palavra de Deus para ver o que ela pode dizer a respeito dos seus sonhos, dos seus planos? Jesus consultava o Pai e por isso seus planos deram certo, porque não veio fazer a sua vontade, mas ele mesmo dizia que veio fazer a vontade do Senhor. E ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu dentre eles os quais deu o nome de apóstolos. Então Jesus tinha um grande número de discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que segue o mestre, que ouve seus conselhos, seus ensinamentos, sua experiência de vida. Então as pessoas iam até Jesus para ouvir a sua palavra, para seguir seus passos. E desse grupo grande de discípulos, ele chama os 12 para estar mais próximos de Jesus, para serem ensinados, catequizados por ele e para levarem a palavra de Deus e formarem outros apóstolos, outros discípulos, para que o bem possa se multiplicar e chegar ao coração de todos. Jesus desceu então depois a montanha com os apóstolos e parou num lugar plano. Aí estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. As pessoas vinham de longe
para procurar Jesus, vinham de longe para encontrar com o Mestre. E qual era o objetivo daquela multidão, daqueles discípulos? Eles vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Hoje nós podemos ouvir Jesus vivendo os sacramentos. Hoje podemos ouvir Jesus a partir da palavra de Deus, dos documentos da igreja. Deus está falando nos acontecimentos de nossa vida. Às vezes Deus nem fala, Ele grita, para que nós possamos abrir nossos ouvidos, mudar de vida. Ainda há tempo. Pensemos, peçamos a Deus a graça da mudança, da conversão. E por fim, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Haviam curas físicas, espirituais, psicológicas, curas do egoísmo, do negativismo, da indiferença. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Nós podemos tocar Jesus na caridade, no trato com as pessoas tocamos Jesus, na Eucaristia, nos sacramentos da igreja tocamos Jesus e na oração também tocamos Jesus, porque Ele está próximo de cada um de nós. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.